Olá, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder me reunir com você mais uma vez neste espaço de fé, esperança e reflexão. É uma honra ter a sua presença aqui, porque cada encontro é um presente de Deus, uma oportunidade única de meditarmos na sua palavra e de fortalecermos nosso coração para os desafios do dia a dia. Sei que muitas vezes a rotina nos sobrecarrega, as lutas parecem se acumular e a vida parece querer nos desanimar. Mas saiba que estar aqui hoje não é obra do acaso. O Senhor preparou este momento especialmente para falar ao seu coração, para acalmar a sua alma e renovar as suas forças. Receba neste instante o meu abraço fraterno, que vem carregado de paz e do desejo sincero de que esta mensagem seja um bálsamo para a sua vida. Estamos vivendo em dias nos quais muitas pessoas têm se sentido ansiosas, angustiadas e até mesmo sem direção. Mas a palavra de Deus é sempre um farol que ilumina o caminho, mesmo nas horas mais escuras. É por isso que este espaço existe, para lembrarmos juntos de que nunca estamos sozinhos e que o Senhor permanece fiel em todas as circunstâncias. Então, eu te convido a permanecer comigo até o final deste vídeo, porque tenho certeza de que o Senhor falará com você de maneira especial. E antes de seguirmos para a mensagem, eu peço com todo carinho, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma palavra de Deus, deixe o seu like para que esta mensagem alcance mais corações e, ao final, compartilhe nos comentários o que o Senhor falou com você. Sua participação é muito importante e fortalece esta comunidade de fé. Palavra do dia, mensagem e oração da tarde. Hoje o Senhor nos traz uma reflexão poderosa através do livro do profeta Isaías, capítulo 51, versículo 13, onde está escrito: "E te esqueces do Senhor que te fez, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo o dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir. Pois onde está o furor do que te atribulava?" Essa palavra é um chamado direto de Deus para os nossos corações. Uma lembrança viva de que muitas vezes nos deixamos consumir pelo medo, pela ansiedade e pela pressão que enfrentamos no dia a dia e acabamos esquecendo aquele que nos criou, que sustenta todas as coisas e que está no controle da nossa vida. Amado irmão, amada irmã, veja como este versículo nos confronta e ao mesmo tempo nos consola. O Senhor está dizendo que nós temos nos esquecido dele, que é o Criador, que estendeu os céus como um grande manto e firmou a terra sobre fundamentos eternos. Se ele foi capaz de criar o universo inteiro, será que ele não é capaz de cuidar da sua vida? Quantas vezes você já se pegou preocupado, temendo o futuro, ou até mesmo paralisado diante de uma ameaça? É exatamente sobre isso que o texto fala, o temor diante do furor do angustiador. Este angustiador pode representar pessoas que se levantam contra você, situações de aflição, lutas espirituais, problemas de saúde, dívidas, solidão, ansiedade ou até mesmo pensamentos de derrota que tentam te sufocar. Mas a pergunta do Senhor é clara: onde está o furor do que te atribulava? Essa pergunta de Deus carrega uma verdade transformadora. Ele não está apenas perguntando por perguntar, mas está nos lembrando que o poder do inimigo é limitado. As ameaças podem até parecer grandes, mas quando olhamos para a grandeza do Senhor, entendemos que não há motivo para nos deixarmos dominar pelo medo. A palavra de Deus em Isaías capítulo 41, versículo 10, reforça isso ao nos dizer: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Ou seja, o Senhor não apenas nos fez, mas continua presente em cada detalhe da nossa existência. Querido e amado irmão, querida e amada irmã,
Muitas vezes nós damos mais atenção ao ruído do inimigo do que à voz suave e firme do Senhor. O furor do angustiador parece alto, parece ameaçador, mas na verdade ele não tem a última palavra sobre a sua vida. Quem tem a última palavra é o Criador, aquele que estendeu os céus e fundou a terra. Quando nos esquecemos disso, ficamos fracos e abatidos, mas quando lembramos, a fé é renovada e a coragem volta ao nosso coração. O profeta Isaías estava transmitindo esta mensagem ao povo de Israel que vivia em meio ao exílio e à opressão. Eles estavam cercados por inimigos, sentiam-se frágeis e oprimidos, mas Deus os chama a olhar para cima, a lembrar-se de quem os havia criado e de quem sustentava todas as coisas. Hoje, essa mesma palavra ecoa para nós. Você pode estar se sentindo cercado por problemas, mas o Senhor pergunta: onde está o furor do que te atribulava? Essa pergunta é como uma chave que abre os olhos da nossa alma, para que possamos ver que os gigantes que nos assustam não são maiores do que o nosso Deus. Portanto, não permita que o medo seja a sua bússola. Lembre-se sempre, o Deus que fez os céus e a terra é o mesmo que cuida de cada detalhe da sua vida. Ele sabe do que você precisa antes mesmo que você peça. Ele conhece as suas dores mais íntimas e está pronto para te sustentar. Hoje a palavra do Senhor é para que você se erga em fé, para que olhe para o alto e declare: eu não me esquecerei do Senhor que me fez. Querido irmão, querida irmã, quando meditamos na palavra que está em Isaías, capítulo 51, versículo 13, percebemos que o Senhor nos chama a uma reflexão muito profunda. Ele nos alerta sobre o perigo do esquecimento espiritual, isto é, quando deixamos de lembrar quem é o nosso Deus e acabamos permitindo que os temores e as ameaças externas ganhem espaço maior do que a presença divina dentro de nós. O texto diz: e te esqueces do Senhor que te fez, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo o dia o furor do angustiador. Esse esquecimento não significa apenas não pensar em Deus, mas é quando deixamos que as preocupações do dia a dia abafem a confiança que deveríamos depositar nele. A palavra do Senhor nos mostra repetidas vezes que o medo é um inimigo que paralisa. Em 2ª carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Veja como isso se conecta diretamente ao que Isaías nos ensina. Se o Senhor não nos deu espírito de medo, por que então continuamos temendo o furor do angustiador? É porque nos esquecemos de quem nos criou. O Criador dos céus e da terra é maior do que qualquer adversidade. Quando nos lembramos disso, o medo perde a sua força. O profeta Isaías traz esse questionamento em um contexto de sofrimento do povo de Israel, que vivia sob a pressão de inimigos e exílio. O furor do angustiador era real, mas o Senhor queria que eles compreendessem que, ainda assim, nada poderia superar o poder dele. O mesmo vale para nós hoje. O furor do angustiador pode se manifestar de várias formas em nossa vida. Pode ser um diagnóstico médico que assusta, uma crise financeira que parece não ter saída, uma perseguição injusta no ambiente de trabalho, uma ansiedade que aperta o coração, ou até pensamentos de derrota e desvalorização. Mas a palavra de Deus nos convida a olhar para além dessas circunstâncias. É interessante observar que, no mesmo livro de Isaías, capítulo 40, versículo 28, está escrito: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento. Essa passagem nos lembra de que o Senhor não se limita à nossa visão curta dos problemas. Ele é eterno, não se cansa, não se fatiga e tem domínio sobre tudo. Quando nos esquecemos disso, o medo domina,
Mas quando trazemos essa verdade à memória, encontramos paz. Um exemplo prático disso está na vida do povo de Israel durante a saída do Egito. Em Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14, Moisés disse ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Eles estavam diante do Mar Vermelho, com o exército egípcio atrás, um cenário de aparente derrota. Mas a palavra do Senhor foi clara: não temam. E o que aconteceu? O mar se abriu, e o furor do angustiador, representado pelo exército inimigo, foi derrotado. Da mesma forma, em nossas vidas, muitas vezes vemos mares fechados à nossa frente e inimigos atrás de nós, e a tentação é entrar em pânico. Mas o Senhor continua nos perguntando: onde está o furor do que te atribulava? O inimigo pode até rugir, mas não tem autoridade final sobre você. A sua vida está nas mãos do Criador, não nas mãos dos angustiadores. Querido irmão, querida irmã, precisamos aplicar essa mensagem no cotidiano. Quantas vezes nos preocupamos com situações que, no fim, sequer acontecem? Quantas noites de sono são perdidas com antecipações que nunca se tornam realidade? É exatamente esse temer continuamente todo o dia que Isaías menciona. É como se vivêssemos em estado constante de alerta e ansiedade, esquecendo-nos de que há um Deus que cuida de nós. O próprio Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Isso significa que o Senhor quer que descansemos nele, mesmo diante das maiores tempestades. Esse descanso não é passividade, mas confiança. É entregar nas mãos de Deus aquilo que não podemos controlar e seguir caminhando em fé. A palavra do Senhor em Salmos, capítulo 27, versículo 1, diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Esse versículo se conecta diretamente ao que estamos estudando em Isaías. Se o Senhor é a nossa luz, se Ele é a nossa força, não há motivo para permanecermos aprisionados pelo medo. Portanto, quando o inimigo se levantar com fúria, quando o angustiador parecer preparar armas contra você, lembre-se de quem é o seu Deus. Traga à memória o que está em Lamentações capítulo 3, versículos 21 a 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Essa lembrança diária é o antídoto contra o esquecimento espiritual. Assim, a passagem de Isaías, capítulo 51, versículo 13, nos convida a não vivermos presos pelo medo, mas a confiarmos no Criador, aquele que fundou a terra e sustenta os céus. Ele é maior do que qualquer furor que se levante contra nós, e o seu cuidado permanece firme. Querido irmão, querida irmã, ao chegarmos ao final desta mensagem, quero que você guarde em seu coração uma certeza inabalável. O furor do inimigo não é capaz de apagar a promessa de Deus sobre a sua vida. A palavra do Senhor em Isaías capítulo 51, versículo 13, não é apenas uma advertência contra o esquecimento, mas também um lembrete poderoso de que o Deus que estendeu os céus e fundou a terra continua sendo o mesmo Deus que cuida de você hoje. Ele não mudou. Ele não perdeu o controle e Ele continua sendo o Senhor da história e da sua vida. É possível que, neste momento, você esteja enfrentando situações que parecem maiores do que você pode suportar. Talvez as lutas no lar, as dificuldades financeiras, as batalhas interiores ou até enfermidades tenham tentado roubar sua paz. Talvez a angústia tenha batido à porta e os pensamentos de derrota tenham tentado ocupar a sua mente.
Mas o Senhor hoje lhe pergunta: onde está o furor do que te atribulava? Essa pergunta ecoa como um convite à reflexão. Muitas vezes, o inimigo tenta nos enganar com ameaças que não têm poder real, apenas servem para nos paralisar. Porém, quando você olha para Deus, descobre que o inimigo não tem domínio sobre a sua vida. O Salmo, capítulo 121, nos lembra: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Note como essa palavra se conecta com o que Isaías nos diz. O Criador do céu e da terra não nos abandonou. Ele continua sendo o nosso socorro em meio às aflições. E quando reconhecemos isso, o medo perde o poder e a fé é fortalecida. Querido irmão, querida irmã, não permita que o medo seja o senhor da sua vida. O único Senhor é Jesus Cristo, que venceu a morte e o pecado para que você tivesse vida em abundância. Ele mesmo nos disse em João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa promessa é para você hoje. Não importa quão intensas sejam as batalhas, Jesus já conquistou a vitória e você pode descansar nessa verdade. Se o inimigo tem levantado ondas de angústia contra você, saiba que o Senhor é como um escudo ao seu redor. Ele é a sua proteção, a sua fortaleza e o seu refúgio seguro. O profeta Isaías ainda diz no capítulo 43, versículo 2, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso significa que mesmo no meio da tempestade, o Senhor não te abandona. Ele está ao seu lado, sustentando você com a sua mão poderosa. A vida cristã não é ausência de lutas, mas é certeza de vitória em meio às batalhas. É confiança plena de que aquele que criou os céus e a terra está no controle de tudo. Hoje, o convite de Deus é para que você descanse nele, que você entregue os seus medos, ansiedades e aflições ao Senhor, lembrando-se de que ele nunca falha. Portanto, erga a sua cabeça. Não viva curvado pelo peso das preocupações. Lembre-se de que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel, o mesmo Deus que fechou a boca dos leões para Daniel, o mesmo Deus que livrou os 3 jovens da fornalha ardente, é o mesmo Deus que está cuidando de você agora. Ele continua operando milagres, ele continua ouvindo orações e ele continua sendo fiel. E eu quero declarar profeticamente sobre a sua vida que os dias de medo vão ficar para trás. O Senhor está renovando a sua fé, está trazendo paz ao seu coração e está abrindo caminhos onde parecia não haver saída. Assim como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a sua esperança, essa é a sua vitória, essa é a sua segurança. Agora convido você a fechar os olhos por um instante e se unir comigo em oração. Vamos juntos entregar ao Senhor todas as nossas angústias, lembrando que Ele é o Criador dos céus e da terra e que nada foge ao seu controle. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento com humildade e gratidão. Reconhecemos que Tu és o Criador dos céus e da terra, aquele que estendeu os céus e firmou a terra, e que, apesar da Tua grandeza, nos conheces pelo nome e cuidas de cada detalhe da nossa vida. Pai, muitas vezes temos nos deixado consumir pelo medo, pelas ansiedades e pelas pressões deste mundo. Mas hoje, através da Tua palavra, fomos lembrados de que não precisamos viver dessa forma. A Tua voz nos pergunta: onde está o furor do que te atribulava? E diante dessa pergunta, Senhor, entendemos que o inimigo não tem poder sobre nós, porque a nossa vida está escondida em Ti. Meu Deus, eu oro por este irmão e por esta irmã que estão acompanhando esta mensagem.
Tu conheces as angústias, os medos, as batalhas interiores e exteriores que eles têm enfrentado. Tu sabes das noites mal dormidas, das preocupações com o futuro, das dores que ninguém mais vê. Por isso, eu te peço, Pai amado, que neste momento o Teu Espírito Santo traga consolo, traga paz e traga renovação de forças. Que eles sintam o Teu abraço e saibam que não estão sozinhos. Senhor, assim como está escrito em Isaías, capítulo 41, versículo 10, nós declaramos: não temeremos, porque Tu és conosco. Não nos espantaremos, porque Tu és o nosso Deus. Tu nos fortaleces, Tu nos ajudas e Tu nos sustentas com a Tua mão poderosa. Pedimos que toda seta de medo, toda angústia e toda opressão espiritual caiam por terra agora, em nome de Jesus. Pai, que a esperança floresça novamente no coração desta pessoa. Que a fé seja reacendida como uma chama viva. Que ela se lembre todos os dias de que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã e que o Senhor peleja por nós em todas as batalhas. Assim como o Senhor abriu o mar para Israel, abre caminhos nesta vida. Assim como o Senhor fechou a boca dos leões para Daniel, fecha a boca daqueles que se levantam injustamente contra este irmão e esta irmã. Assim como o Senhor livrou os jovens da fornalha, livra-os de toda a opressão que tenta destruí-los. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que a vitória já é certa em Cristo Jesus e declaramos que a nossa vida está segura em Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Amado irmão, amada irmã, se esta mensagem falou com você, eu peço que se inscreva no canal. Deixe o seu like para que esta palavra alcance mais pessoas e compartilhe nos comentários o que Deus ministrou ao seu coração. Sua participação fortalece esta comunidade de fé e ajuda a espalhar a mensagem de esperança.